Eu não tô bem. Eu tenho que acordar todo dia às 6, mas quando o despertador toca, eu coloco ele na soneca e dispara de 5 em 5, 5 em 5, quando vejo, já estou atrasada de novo. Não tenho paciência para brincar com a minha filha, estou cansada no trabalho, acabo atrasando as demandas, mas é o corre-corre do dia a dia, né. Todo mundo está meio assim mesmo. O ano está começando, a gente começa um pouco cansado, porque já vem de um outro ano. Será que eu preciso de ajuda? Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje vai tratar justamente deste tema. Qual é o momento para buscarmos um apoio profissional? Conosco aqui temos sempre as mais profissionais análises de Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, esse tema é importantíssimo, né? Tem essa campanha do Janeiro Branco que busca a conscientização das doenças mentais, né? Enfim, parece que todo mês quase tem uma ou outra cor, tem Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem vários meses com várias cores, mas a ideia de a gente aproveitar esse começo de ano para pôr as coisas em pratos limpos, né? Assim, a ideia do branco que traz paz, mas que também traz essa ideia de, eu acho que de limpeza mesmo, de olhar claramente para as coisas, é importantíssima, porque nem sempre a gente dá a devida atenção para a nossa saúde mental. Ô, Daniel, eu queria começar então a nossa conversa pelo seguinte: algumas pessoas, elas carregam consigo características, por exemplo, eu sou meio distraída. Eu, por exemplo, vivo batendo com a cara nas portas aqui da rádio, meio desligada, eu sou assim. Outras são meio melancólicas. Outras pessoas são ansiosas. E elas sempre foram assim. Mas acontece alguma coisa na vida delas, uma ruptura, ou perde emprego, ou alguma coisa em que essa característica que elas sempre conviveram ali, deram um jeito de conviver, parece que se torna insuportável, transborda. E nesse momento, ela vai lá e bate no consultório do Daniel Barros. É esse o momento de procurar o Daniel? Ou dá para a gente conviver com um ser meio estabanado, com um ser meio ansioso, com um ser meio melancólico? Eu acho que essa é uma pergunta muito, muito importante, Ellen, porque quem está nos ouvindo pode pensar assim, puxa, mas é, eu sempre fui de determinado jeito, né? Sei lá, sempre fui meio melancólico, eu sempre fui meio manteiga derretida, dado a chorar, né? Ou eu sempre fui o estressado da turma, ou o distraído, e nunca me passou na cabeça procurar tratamento, né? Não, sempre foi o meu jeito. Muito bem, é verdade. Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas características, e é muito bom para a sociedade que seja assim. A gente precisa dos mais impulsivos, a gente precisa dos mais contidos, a gente precisa dos mais reflexivos, dos mais ansiosos. Por um grupo, ter uma pessoa ansiosa que é o nosso sinal de alerta ali, isso é muito bom. Então, a gente não tem que achar que um jeito que é marcado por uma característica necessariamente seja um problema. Até aí, tudo bem. Só que, Ellen, essas características, quando são mais marcantes, elas podem também ser vulnerabilidades. O que significa isso? Então, a pessoa que ela é a ansiosa, ela sempre é a mais preocupada, ela é sempre que está antecipando o problema, por exemplo, numa situação como uma pandemia que a gente passou, ou numa situação de uma crise econômica, ela já está um ponto, ou alguns pontos acima da ansiedade. Então, todo mundo vai subir a ansiedade, e essa pessoa, quando sobe a sua ansiedade, isso pode se tornar um problema. Então, essa que é acho que a principal, o principal cuidado que a gente precisa ter. Não é sair dizendo, todo jeito precisa ser tratado, todo mundo precisa ir no médico, todo mundo precisa ir na terapia. Não, não é. Mas a gente precisa se conhecer para saber quais são ali as nossas características
e, por consequência, as nossas vulnerabilidades, para prestar atenção caso algumas delas se tornem um problema e aí sim mereça tratamento, mereça um cuidado. Agora, existe uma crítica muito frequente de que tudo passou a ser uma doença, né? Tudo agora é diagnosticado. Então, e aí a gente vai ouvir muito, sobretudo, né? Eu acho que quando você entra na infância ali, quer dizer, não existe mais criança arteira. Agora toda criança, ela é hiperativa. Onde a gente entra com uma medida, ou seja, dá para eu entender que meu filho é uma criança e uma criança vai querer brincar, uma criança vai correr, uma criança vai querer atenção, vai querer conversar, ela não vai sentar numa mesa com os adultos e esperar a hora dela de falar, né. E uma criança realmente está precisando de um tratamento. A criança que é muito quietinha e que fica ali sentada com os adultos esperando a hora de falar, a criança com 3 anos, né, que faz assim, é essa que talvez mereça um tratamento, essa que talvez mereça uma avaliação, Ellen, porque, de fato, a criança ela tem um padrão geral de comportamento, isso que a gente precisa entender. O ser humano, ele tem um padrão geral. A gente tem mais ou menos uma altura média, a gente tem mais ou menos um alcance visual médio, a gente tem uma capacidade de respiração média. E tudo bem, não é todo mundo igual, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tem gente que segura mais a respiração, tem gente que segura menos. Agora, às vezes, essas nossas características começam a ser um problema. Uma pessoa que não para de crescer nunca, ela tem uma doença, e isso vai trazer consequências para o corpo dela. A pessoa que não cresce nem um pouco, ela pode ter um problema, e isso vai trazer consequências para o corpo dela, e também para a inserção social, né? Todas as doenças fazem isso. A pessoa que tem um fôlego muito curto, curto demais, ela vai ter um problema. Então, serve a mesma ideia para o nosso comportamento. É, quem normalmente fala assim que agora a criança não pode ser arteira, toda criança arteira tem déficit de atenção, é porque certamente não conheceu crianças com déficit de atenção. Porque a criança com déficit de atenção, ela foge do padrão, ela se prejudica, ela tem problemas na vida e ela causa problemas na escola e ela causa problemas para si mesma, ela se machuca mais, ela tem mais acidente, o adolescente com déficit de atenção tem mais risco de morte, porque não consegue prestar atenção num nível que prejudica. E talvez aqui seja a chave mais importante para a gente entender aquilo que a gente conversava no começo. Cada um tem seu jeito, cada um tem suas características, tem criança mais obediente, tem criança mais arteira, tem adulto mais atento, adulto mais desatento, adulto mais idoso mais feliz, idoso mais triste, tem de tudo. Só que nossas características variam e normalmente não nos prejudicam. Quando a gente tem uma característica, seja extroversão, seja tristeza, melancolia, desatenção, seja o que for, e essa característica começa a nos trazer problema, começa a nos prejudicar, a gente percebe o prejuízo, ou os outros apontam para o nosso prejuízo, e mesmo tendo prejuízo, a gente não consegue manejar essa característica, opa, aqui que está a chave. Esse é o 12 por 8 da nossa saúde mental. O que é essa brincadeira do 12 por 8? Né? A pressão alta. A pressão você mede das pessoas, a média é 12 por 8. Tá bom, vai ter gente um pouquinho menos, vai ter gente um pouco mais, só que quando ela começa a ser muito mais alta, 15 por 10, 16 por 11, isso aumenta o risco de a pessoa ter um problema. Por isso que a gente trata. Qual que é o 12 por 8 do nosso comportamento? Né? Qual que é o padrão normal? Não tem um número, mas a gente sabe que quando um jeito, uma característica, um comportamento começa a prejudicar a pessoa e ela não consegue, mesmo vendo prejuízo, mudar, opa, sinal de alerta. Daniel Barros, nós estamos aqui discutindo qual é o momento de cuidar de si, com uma ajuda profissional. E aí, eu abri esse programa hoje falando sobre algo que é característico dos nossos dias. Todo mundo vive um pouco num certo estresse, porque tem trânsito, porque tem muita demanda profissional, porque tem as demandas de casa, a gente acumula as duas coisas. Eh, Será que quando a gente se sente, assim, muito cansado, quando sente que a coisa está começando a acumular, o que é melhor? Tirar uma semaninha de descanso
Ou será que está na hora de começar a pensar em procurar uma ajuda profissional? O cansaço, a falta de energia, a falta de motivação, pode ser um sinal bem importante para a gente, viu, Ellen? E por que que ele é importante? Eh, Ele é importante porque ele pode estar apontando para um problema que começa a surgir com a gente, mas eu acho que ele é importante porque ele é muito comum da forma como a gente estruturou a nossa vida, né, a nossa sociedade. Então, nem sempre você trabalha num lugar que te dê satisfação, nem sempre a sua profissão reflete o seu interesse, o seu dom, né, os seus objetivos de vida. Nem sempre a forma, os seus horários batem com o que você gostaria que fosse. Então, a gente tem uma agenda de compromissos, um cronograma de vida que nem sempre bate com a nossa lista de prioridades, com a nossa lista de desejos. O ouvinte vai dizendo assim, pode ouvir e pensar, puxa, como assim nem sempre, né? Nunca, nunca bate. E isso leva a esse cansaço, e isso leva a essa sensação de desmotivação, de, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Aquele desespero do domingo à noite, que vai começar a semana. Muito bem, dois caminhos podem estar aparecendo aqui para nós. Um é um cansaço que vem dessa desconexão entre quem eu sou e o que eu faço na vida. E, se for esse o caso, vale a pena a gente começar a arregaçar as mangas e tentar encontrar pequenos caminhos, pequenas possibilidades de conectar, né, o que eu gostaria de fazer com o que eu faço. Então, por exemplo, eu queria ser cantor, mas eu tenho que trabalhar aqui no supermercado. Tudo bem, talvez você não vá conseguir ser um cantor famoso, mas será que você não pode exercer este seu dom de alguma maneira? Vai cantar na igreja, vai cantar com os amigos, no barzinho no final de semana, vai exercitar isso de alguma maneira? Essa é uma forma que a gente não pensa muitas vezes, mas num trabalho voluntário, num hobby, a gente pode se realizar também. A gente pode se aproximar a vida que a gente tem da vida que a gente queria ter. Quem tem um hobby, por exemplo, tem um prazer extra que, assim, é a pessoa que pensa qualquer coisa, canta no karaokê 2 vezes por semana. Ou ela está no dia que ela vai cantar e ela está feliz porque ela vai cantar, ou se não é o dia, ela já está esperando o próximo dia que vai vir. E isso traz uma motivação extra. Então, repensar o que a gente está fazendo com o que a gente quer fazer pode ser uma forma de lidar com esse cansaço que você está falando, que é muito comum, e isso pode ser feito sozinho, às vezes, mas também pode ser feito com a ajuda de um terapeuta. Aqui a gente não está falando de remédio, a gente não está falando de um tratamento necessariamente, mas de uma ajuda. Né? Existem terapias que nos auxiliam a pensar sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente quer fazer, e esse é um caminho. Agora, Lembrei aqui que a gente entrevistou uma terapeuta ocupacional que falou sobre isso. perfeito, entender como nós nos ocupamos e como a nossa ocupação pode ser terapêutica para nós também. Agora, pode sim ser um sinal, por exemplo, de uma depressão. A depressão a gente associa muitas vezes à tristeza, não é? Então, se eu estou triste, será que eu estou em depressão? Ou, se eu não estou triste, falo assim, isso não pode ser depressão porque eu não estou triste. Mas, na verdade, a depressão, muitas vezes, ela não vem com uma tristeza muito característica, mas com essa falta de energia. A pilha acabou, a corda acabou, né? Acabou a energia, a motivação está ruim, nada vale a pena, nada é gostoso, nada me empolga. Puxa, se o ouvinte se identifica com isso, fala, faz tempo, pensando bem, faz tempo que eu não faço nada por prazer, esse é um sinal de alerta, e aí, o que a gente sempre diz no Humanamente, na dúvida, procura, conversa com alguém, melhor conversar e descobrir que não é nada do que ser alguma coisa e não conversar. Eu lembrei aqui, Daniel, que, né, você sempre bate na tecla da atividade física, o quanto isso é importante, mas muitas vezes a pessoa não tem nem de onde tirar a energia para começar isso, né, para se reestruturar sozinha para fazer algo assim.
Exato, é por isso que o tratamento, ele é idealmente sempre multidisciplinar. Você reorganiza a sua vida, você começa a colocar algumas mudanças no horizonte, mas você também tem a ajuda de um médico, você tem a ajuda de um terapeuta. Às vezes, a pessoa diz assim, então eu preciso fazer atividade física, mas eu não tenho energia, então eventualmente tomar um antidepressivo pode restaurar um pouco a energia da pessoa e ela começa a pôr isso em marcha, mas às vezes nem precisa de um antidepressivo, dependendo do grau ali do problema, com um terapeuta que vai ajudar a identificar pequenas mudanças que não são tão difíceis, mas que se tornam passos para mudanças seguintes e assim por diante para conseguir grandes mudanças e melhorar também pode ser um caminho. Então, no fundo, Ellen, assim, quando procurar ajuda, eu sempre digo quando achar que precisa, quando tiver dúvida. Não espera ter certeza, assim, que quando o tempo está se armando, quando as nuvens estão carregadas, quando está ventando, você não espera começar a chover para pegar o guarda-chuva, né? Você fala, bom, pode ser que chova, já vou levar o guarda-chuva. Então, na dúvida, conversa com alguém. E aí, um bom profissional não vai querer te tratar sem você precisar, seja com terapia, seja com medicamento. Vai ajudar você a encontrar os seus próprios caminhos. Eu tenho um amigo que costumava dizer o seguinte, quando uma pessoa é muito ríspida, né, aí você diz assim: "Nossa, pessoa, você é um cavalo, né, que a pessoa é ríspida". E aí ele disse assim: "Bom, se alguém te diz: 'Você é um cavalo', e você não dá ouvidos, aí você ouve isso pela segunda vez, aí de repente você fica esperando você relinchar para ter certeza de que você está sendo ríspido. É melhor não, né, é melhor não esperar esse ponto". E nesse sentido, a minha pergunta para ti é o seguinte: feedback das pessoas que te cercam, a gente tem que dar ouvidos? Ou seja, quando alguém começa a te dizer: "Tá tudo bem com você?", você anda parecendo um pouco diferente. E esse diferente não necessariamente é mais triste, às vezes pode ser até mais eufórico, né. A gente tem que ligar um alerta? O olhar do outro, ele é muito importante. A gente não tem que se pautar pelo outro, né, você não vai se, restringir ao que o outro diz, mas as pessoas que convivem com a gente, sobretudo as pessoas que gostam da gente, com quem a gente tem, relações afetivas, elas conseguem, às vezes, detectar padrões, perceber coisas em nós que a gente de dentro não percebe. E eu vou falar para você, Ellen, nem sempre é agradável. Eu já contei para os ouvintes aqui, mas eu volto a contar, porque essa história eu acho que é importante. Anos atrás, minha irmã, que é neurologista, ela falou para mim, Dani, você está bem? Você está diferente, você não está mais brincalhão, você anda mais irritado do que o normal. Às vezes eu sou meio irritadinho, mas ela falou, você está mais irritado do que o normal. E é ruim você ouvir isso, porque é ruim você ouvir qualquer, entre aspas, defeito. É ruim você ouvir que você está com caspa, ou que você está com uma espinha. É ruim você ouvir que você está irritado, mas isso foi colocado para mim de uma maneira empática, de uma maneira amorosa, que me fez refletir. E aí, naquela história específica, eu até fui conversar com um colega meu, psiquiatra, mas no fundo eu estava cansado e precisava, a gente já falou sobre isso, essa história num programa sobre o sono, eu precisava dormir um pouco mais, reagendei ali, reorganizei minha vida e melhorei. Mas eu conto isso para dizer que eu já recebi esse feedback. E embora não seja agradável no primeiro momento, ele é muito importante, sobretudo quando ele é feito de maneira amorosa, de maneira empática. Então, acho que a dica vale para os dois lados, né, para o nosso ouvinte. Se ele ouviu isso de alguém, preste atenção, tente entender por que isso está sendo dito, e se ele percebe isso em alguém, conversa com essa pessoa nessa maneira, não julgadora, não condenatória, mas empática, falando, puxa, talvez você não esteja bem, estou aqui para ajudar. Daniel, eu quero falar um pouquinho neste nosso último bloco sobre depressão, porque você já falou por aqui que ela muitas vezes pode passar sozinha. E aí o ouvinte deve pensar: "Ah, é? Então eu vou esperar. Sentei aqui e vou esperar". Por que o ouvinte deveria procurar uma ajuda profissional, se ela pode passar sozinha? Esse é um dado que os médicos nem gostam muito de falar para não dar ideia errada para as pessoas, né? Mas a gente aprende na vida, quando o cabelo vai ficando branco, que não é aquilo que a gente fala que vai dar ideia errada para as pessoas nesse sentido, assim, de que se eu falar que a pessoa
que algumas pessoas melhoram sem se tratar, então as pessoas não vão querer se tratar. Não, as pessoas já não querem se tratar muitas vezes, quem não quer se tratar vai querer não se tratar, e quem quer se tratar vai querer se tratar independente daquilo que a gente fale. E o que a gente tem que dizer, quando a gente tem um papel assim de divulgar informações, é falar a verdade, é dar instrumentos para as pessoas que, a partir do conhecimento da verdade, né, do que a ciência já demonstrou, elas decidam como sujeitos autônomos que são. Então, Ellen, eu não tenho medo de dizer que, às vezes, a depressão passa sozinha, porque é verdade. Em alguns meses, quadros depressivos podem evoluir para uma remissão, que a gente chama, ou seja, o desaparecimento dos sintomas. A pessoa teve uma fase, às vezes foi deflagrada por alguma coisa, teve um evento, ou às vezes veio vindo meio sozinho ali por uma sucessão de pequenas coisas, mas enfim, a pessoa ficou mal, ela não está só triste, ela está deprimida. Se você avaliasse naquele momento, ela tem todas as características e sintomas de alguém com depressão, e com o tempo isso pode passar. Bom, então você falou, né? O ouvinte pode dizer, então tá bom, então vou esperar aqui passar. Mas eu acho uma má ideia, e eu vou explicar por que isso não é uma boa ideia, por que as pessoas deveriam se tratar. E eu gosto de fazer algumas analogias, né, com outras doenças. Eu, por exemplo, já tive cólica renal. E não sei se o ouvinte já teve, se você já teve. Cólica renal é uma dor que, assim, é uma dor da morte, assim, um negócio que é um horror, assim, é uma tortura mesmo. E só que, quando não é uma coisa complicada, uma coisa ali que vai precisar de uma intervenção cirúrgica, você tem que esperar a pedra ser eliminada. Você hidrata a pessoa, dá líquido e a pedra vai ser eliminada. Bom, então eu não vou tratar, né? Já que vai sair sozinha, não preciso tratar. Não, por favor, me dá um analgésico, vamos tirar essa dor enquanto o tempo passa para que ela saia. Então, você ficar esperando a depressão passar sozinha é você ficar passando dor na alma mais tempo do que você precisaria. Você poderia ter um alívio dessa dor mais rapidamente. A segunda coisa é que a gente não sabe quem vai passar e quem vai se agravar. Aí eu uso o exemplo da apendicite. Parece que nem todas as apendicites precisariam ser operadas. Tem uma taxa ali que melhoraria sozinho. Só que tem uma taxa que morre se você não operar. Então, já que poderia melhorar sozinho, então vou escolher não operar aqui. Vamos arriscar. Não, você não arrisca, porque você pode ir para o grupo que foi para o lado pior, né, da evolução. A mesma coisa acontece com a depressão. Se você não intervir, se você não tratar, você pode piorar. Você não sabe se vai passar sozinho no seu caso ou não. E o terceiro argumento, Ellen, é porque quando não trata, ela tem muito mais chance de ficar indo e vindo, ficar uma depressão recorrente. Então, você espera ela passar sozinha, ela passa, só que tem mais chance de ela voltar. Então, quando a gente faz o tratamento adequado, a gente diminui a chance de ficar essa ida e vinda da depressão, o que piora muito a qualidade de vida, né? Então, eu acho que existem vários motivos para a gente tratar a depressão, e só existe um motivo para não tratar, que é preconceito. A gente tem muito preconceito, ainda muito estigma com remédio, com terapia, com psicólogo, com psiquiatra. Se a gente superar o preconceito, entender que é uma doença que a gente trata como trata outras doenças, a gente vai entender que os motivos para tratar são muito maiores do que os motivos para não tratar. Lembrei de um poema do Drummond que termina dizendo o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Em alguns momentos da vida nós iremos sentir dor, nós teremos, né, problemas, mas ficar sofrendo por eles eternamente é uma opção que a gente tem e que a gente pode tentar minimizar com tratamentos, né? Então, pode ser isso. É claro, principalmente porque tem tratamento, né? Tem opção de tratamento. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas sei lá, para mim terapia é um negócio inimaginável, assim, eu tenho muito problema com terapia. Bom, começa aí no médico, ou o contrário, para a pessoa dizer, não, mas eu tenho muito problema com o médico, é muita história ruim, muito preconceito, ou, sabe, muito trauma, então começa com o psicólogo, mas a gente pode se tratar, a gente pode ser cuidado, existem tecnologias de cuidado disponíveis para nós. Então, é como você falou, né? O sofrimento, às vezes, nesse caso, ele pode ser diminuído. A gente não precisa escolher sofrer necessariamente. Agora, Daniel, até me ocorreu aqui que muita gente, claro, né, o programa está aqui há tantos anos no ar, né,
quem conhece Humanamente, a gente é ouvinte de muito tempo, mas tem gente que pode estar chegando agora, está conhecendo agora o programa. Muita gente tem na mente a coisa de terapia, né? Lembrando de um divã, da análise, que vai sentar lá, vai ficar xingando a mãe o resto da vida, né? Aquela coisa. Na verdade, a gente está aqui para tirar esse estigma, né? Falar que cuidar da mente vai muito além disso. A gente tem muitos tipos de terapia. Há muitas maneiras de se cuidar da saúde da sua mente. Já que nesse mês de janeiro a gente está falando sobre a importância de cuidar da saúde da sua mente, eu não quero encerrar esse nosso programa sem dar essa alternativa para o nosso ouvinte, sem dizer para ele que cuidar da saúde da sua mente é plural, está muito além do sentar no seu divazinho e xingar sua mãe. Exatamente, Ellen. Muitas vezes as pessoas pensam em psiquiatra e aí pensa em alguém de jaleco branco no manicômio, né? E pensa em terapia, pensa lá naquela imagem do Freud sentado e a pessoa no divã falando da mãe. Esses são estereótipos e reforçam preconceitos. O psiquiatra é um médico, como você vai no cardiologista, como você vai no oftalmologista, e é alguém que vai ajudar você a entender, avaliar os sintomas, só que no caso emocionais, sintomas da sua mente, e propor algum tratamento, se for o caso. E o terapeuta, como você disse, existem diversas, dezenas, se não centenas de linhas de tratamento. Algumas vão se focar no passado, mas algumas vão se focar no presente, algumas vão se focar no futuro, o que você quer para a sua vida, vão ajudar você a encontrar seus valores, você caminhar em direção a eles. Tem terapias comportamentais, tem o psicodrama, tem, enfim, tipos de diferente abordagem, e você pode encontrar, muitas vezes, uma que fale com você. Às vezes, a terapia não é o problema. O problema é que você não encontrou uma linha que talvez tenha alcançado ali ou se adequado ao seu perfil. Embora a gente saiba que o mais importante para uma terapia funcionar não é a linha, mas é a empatia entre o terapeuta e o analisado, ou o paciente, né? Então, eu costumo dizer que é igual namoro, viu, Ellen? Não é porque deu errado no primeiro que você desiste, né? Namora de novo, namora de novo. Então, terapia, putz, eu fui no terapeuta e não gostei. Bom, ou muda de linha, ou muda de terapeuta, mas cuidado e tratamento e ajuda tem disponível e tem, viu? Às vezes a gente acha que, não, mas isso aí é só para rico, isso aí é só para quem tem poder aquisitivo. Na verdade, a gente sabe que no Brasil o maior obstáculo para o tratamento não é a falta de acesso, mas é o preconceito. Então, humanamente, a gente não pode melhorar o poder aquisitivo das pessoas para que elas tenham acesso, mas o acesso já está aí. O que a gente pode é diminuir o preconceito e aí sim ajudar as pessoas a passarem por cima desse obstáculo do estigma e procurarem ajuda para si mesmas ou até para os seus familiares. Aliás, essa sim é uma boa proposta de ano novo, para começar o ano, né? Cuidar da sua cabeça, cuidar de você. Essa pode ser uma boa proposta para o seu ano começar bem por aqui. Humanamente, programa da Band News FM, sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Hoje vai ficando por aqui. Falamos sobre quando procurar uma ajuda profissional, como cuidar de você, da sua cabeça, para começar esse ano muito bem. Daniel, mais uma vez com as suas mais profissionais análises por aqui. Sempre boa essa parceria, Dani. Vamos em frente, mais um ano nos aguarda. Vamos trabalhando cada vez mais. Vamos que vamos, ó, você pode ouvir mais uma vez, pode compartilhar com alguém que você acha que precisa, que pode ser legal. No nosso canal do YouTube, ficamos lá com imagens, no canal da Band News FM no YouTube, no site da Band News FM ou em qualquer tocador de podcast. Semana que vem, mais um encontro por aqui. Tchau e até lá!